Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador, Messias, esteja com todos vocês que creem no Pai inefável. Bom, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo a respeito das taças da ira de Deus. O vídeo anterior a gente falou sobre as 3 primeiras pragas, fizemos um breve comentário a respeito da natureza do nosso Pai. E na verdade eu acredito que esses 2 vídeos eles já são mais para quem já entende o sentido da dualidade, são para aqueles que acreditam nessa linha de raciocínio da criação de Jeová, e que o Pai, através do Messias, mostrou a natureza do Criador verdadeiro pelas atitudes do Messias. Então, é para que as pessoas entendam que os meus vídeos são para que as pessoas que já sabem e já compreendem que Jeová é uma coisa, Jeová é o Deus da matéria, é o Deus do ouro, da prata, é o Deus da carne, é o Deus da matéria. E o nosso Pai é o Criador do mundo espiritual, entendeu? Do mundo espiritual do bem, da luz, entendeu? Agora Jeová criou o mal, entendeu? Não foi o nosso Pai Celestial que criou o mal. Bom, irmãos, eu quero dar continuidade a esse capítulo 16 para que os irmãos venham entender que para que os irmãos venham chegar a essa conclusão de que será que é o nosso Pai verdadeiro, aquele que nos adotou, aquele que nos regenerou através do Espírito da verdade do nosso Salvador? Será que é esse o nosso Pai? Um Pai vingativo, um Pai que vai mandar pragas, que vai mandar destruição, que vai fazer uma verdadeira destruição nesse planeta, simplesmente para buscar só os escolhidos dele, e o resto vai tudo ser destruído? Você acha que o nosso Pai tem essa maldade dentro dele? Você acha que da mesma fonte pode jorrar água doce e água salgada? Você acha que uma árvore que dá figo pode dar abrolhos? Não, meus irmãos. Todas essas parábolas que o Messias falava, ele estava querendo dizer sobre a natureza de um e de outro, do Pai verdadeiro e de Jeová. Que os frutos de Jeová são todo tipo de maldade, todo tipo de cobiça, todo tipo de sentimento, de desejo carnal, material, entendeu? Ao contrário do nosso Pai, que é totalmente espiritual, entendeu, meus irmãos? Totalmente espiritual, misericordioso. Tudo que é puro, que é perfeito, que é bom, vem do nosso Pai verdadeiro, que está além desse universo criado por Jeová. O que eu quero que vocês entendam, irmão, que o nosso Pai está acima desse universo aqui criado por Jeová, que foi formada essa matéria. Nosso Pai está acima disso. Entendeu, meus irmãos? Lembra quando eu disse que aqui é como se fosse esse universo criado por Jeová, é como se fosse um grão de areia dentro do deserto do Saara? É mais ou menos assim, meus irmãos. Se você for analisar também, quando os anjos caídos vieram para cá, aqui é o abismo, meus irmãos. Eles foram lançados no abismo, e aqui é o quê? Eles estão aqui, eles estão no nosso meio, então nós estamos no abismo, nós estamos no mais profundo da ignorância espiritual, é onde nós estamos aqui, meus irmãos. O mundo, o inferno espiritual e o inferno carnal é aqui, meus irmãos. Entendeu? Em dimensões diferentes, mas é aqui. Entendeu, irmãos? Então é complicado você... Os irmãos que não entendem sobre a dualidade, com certeza não vão entender meus vídeos.
Entendeu? Porque uma pessoa que acredita que o Pai verdadeiro, o Pai inefável, iria mandar leis através de um anjo para seres humanos, isso é um absurdo, meus irmãos. Não tem lógica, não tem cabimento, entendeu? Não tem, porque as leis que regem toda a galáxia, todo o universo, todo o infinito, é amar o seu semelhante, é amar o seu próximo, é amar o seu Criador. Então, ele não iria jamais mandar leis aqui para o inferno. Aqui é um inferno, meus irmãos. Você pediu para nascer? Você pediu para sofrer na sua vida? Você pediu para estar nesse mundo? Eu também não pedi, meus irmãos. Entendeu? Então é complicado. Os irmãos que realmente entendem o que eu estou falando, sabem, porque já passaram muitas coisas aqui nessa vida, às vezes sem merecer, sofreram coisas absurdas na sua vida, e aí você para pensar, tudo uma explicação de que mas é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Será que é a vontade do nosso Pai verdadeiro? Pode ser a vontade de Deus, do Deus Jeová, que adora brincar com os bonequinhos dele, né? Porque nós somos, as pessoas aqui nesse planeta são um monte de formiga e Jeová fica brincando com as formigas. É mais ou menos assim, aquelas formigas que ele pode tocar. Agora, aquelas formigas que foram nascidas do Pai, verdadeiramente, Jeová já não pode tocar mais. As forças espirituais do mal não podem mais tocar nessa pessoa, pelo menos espiritualmente. Porque de qualquer jeito a carne vai perecer, meus irmãos, não tem jeito. Isso é um processo que é natural e vai acontecer. Vamos lá, irmãos, Apocalipse 16, capítulo 16, de 8 a 21. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Olha, queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, ou seja, de Jeová, que tem autoridade sobre essas pragas. Olha, você acha que é o nosso Pai que tem autoridade sobre pragas? Você acha que no Egito foi nosso Pai que mandou as pragas? Não. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus, ou seja, de Jeová. Ou seja, essas pessoas são rebeldes de Jeová, entendeu? Eles são pessoas que não estão na igreja evangélica louvando a Jeová, entendeu? Jeová tem as leis dele, meus irmãos. Se você obedece uma das leis de Jeová, você acaba se tornando escravo dele. Esse que é o sentido da realidade. Esse mundo é de Jeová por causa dessas leis, entendeu? E aí as pessoas ficam falando que foi nosso Pai que mandou as leis. Não foi, meus irmãos, não foi. Olha lá. Mas não se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, se arrependeram dos pecados, então tem lei aí, porque se tem pecado, tem lei. Nem louvaram a glória de Deus, ou seja, essas pessoas que estão fora da igreja. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam a Jeová do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam. Então, meu irmão, você pode analisar aí que as pragas, por exemplo, você acha que vamos pensar assim, vamos analisar. Volta lá na época de Noé. Ele se irou porque a humanidade não obedecia a ele. As pessoas faziam o que queria, se davam em casamento, se casavam. Era como nos dias de hoje. Ele perdeu o controle da situação. O que ele fez? Ele mandou o dilúvio e matou toda a humanidade. E agora, Jeová vai mandar sua vingança exatamente por isso, porque as pessoas não obedecem a Jeová. Porque algumas pessoas
Não estão nem aí para a religião, entendeu? Tem um monte de gente aí que não está nem aí, não quer nem saber, porque sabe que é tudo um bando de ladrão, de safado. Entendeu? Mas existem aqueles no meio que foram adotados pelo Pai verdadeiro. O Pai inefável, o Pai da luz, o Pai de misericórdia, de compaixão, de benevolência. Um Pai que não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas nenhuma, meu irmão. Essa é a diferença do nosso Pai. O nosso Pai não usa a lei. A lei do nosso Pai é amor. Amor e misericórdia, meus irmãos. Não é amor carnal não, tá? Em seguida, o sexto anjo derramou sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Opa! Aí tem coisa na igreja aí, nessas igrejas evangélicas aí também. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de se ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, ou seja, o Jeová, né? Escutem, eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico chamado Armagedon. E por último, o 7º anjo derramou sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono do templo dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Jeová lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoavam a Jeová por causa das pragas de chuvas de pedra, pois elas eram terríveis. Bom, irmãos, podemos ver aqui nessas últimas 4 pragas o caráter, meus irmãos. O caráter. O que os irmãos têm que entender tradução literal de uma coisa confunde a cabeça dos irmãos. Pensa pelo princípio da árvore, meus irmãos, e da fonte. A fonte. Uma fonte de água doce, ela não pode jorrar água salgada. Ou seja, a água doce é o nosso Pai, é bondade, misericórdia, tudo de bom. E a água salgada é os sentimentos ruins, meus irmãos. É a ira, é a vingança, é a destruição, é o ódio, é o juízo, é o pecado, tudo isso é a lei. Entendeu, meus irmãos? Não existe, o nosso Pai não é bipolar, meus irmãos. O Pai verdadeiro não é bipolar. Ele enviou o Messias para nos ensinar o caminho da salvação. Através dos ensinamentos, do comportamento, das atitudes dele, da forma de pensar. Ele veio trazer uma nova forma de pensamento, de conhecimento, entendeu? Para nos libertar espiritualmente desse corpo material e carnal, porque nem carne nem sangue vai herdar o reino dos céus, meus irmãos. Pare e pensa um pouco nisso. Pensa nesse capítulo 16, se é o nosso Pai que vai enviar essas maldades, ou se é Jeová que vai mandar a ira dele para aqueles que não adoram a Jeová, para aqueles que não obedecem às leis de Jeová. Entendeu, meus irmãos? Agora, aqueles que são nascidos do Pai verdadeiro, nada disso vai tocar neles. Entendeu, meus irmãos? A paz do Messias esteja com todos vocês que creem no Pai.